aleluia. Obrigada, queridos. Como que unção, queridos, que unção. Há uma unção disponível neste local. Há unção disponível neste local. Quando eu estava me preparando para esta matéria, para ministrar Cristo, aquele que cura, que honra ministrar Cristo, aquele que cura. E o Senhor falava ao meu coração: Sandra, unja os ministros, unja aquele que se vê ministrando cura em meu nome. Algo diferente nesta noite, queridos. Eu creio que o dia de hoje foi marcado na agenda de Deus. Ministros de cura sairão daqui. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe, quando eu ouço avivalistas como John D. Lake, como Kenneth Hagin, sabe, quando um ministro que o pastor me mandou, que ministro, aquele homem ministrou na vida de uma criança que não tinha ossos. E essa criança não tinha ossos. Ali foi feito um milagres de maravilhas. E ele orou. E no momento que aquele ministro orou, ossos se formaram no corpo daquela criança. Sabe, meu coração queimou por aquilo. Sabe, queridos, falei: Senhor, usa-me quando eu vejo Kathleen Kuhlman, naquela sutileza que aquela mulher ministrava. Você via o Espírito Santo pairando. Você via, sabe, enfermos, desenganados pelo médico, macas com soro, sabe, onde os médicos falavam: não há mais cura. E aquela mulher, enquanto ela ministrava a palavra, a unção de cura pairava. A unção de cura, enquanto ela ministrava, aquelas pessoas eram curadas. E nós, como filhos de Deus, não podemos deixar isto morrer. Sabe, queridos, nós temos que dar continuidade, porque nós somos o livro de Atos. E eu quero que você preste bastante atenção, sabe, no que hoje vai ser ministrado aqui, no que foi ministrado pela manhã. Sabe, quando como é que fala no vídeo sobre os livros de Charles Capps, fala ali do poder criativo. Deus não criou nada sem antes ele falar. E eu lembro quando eu falei pela manhã, que quando eu recebi a notícia de câncer, eu estava numa clínica de oncologia e esse livro eu comprei, a pedido do meu pastor Johnson. Sabe, quando eu lia ele na clínica, nas primeiras palavras eu não estava entendendo muito bem, sabe? E eu, de tanto ler, eu não li aquele livro uma vez, não. Eu li um livro fino, porém pequeno, mas grande em conhecimento. E quanto mais eu lia aquele livro, e eu vi que de tanto eu falar, eu comecei a ver aquilo que eu falava. A cura divina se manifestando no meu corpo. Sabe, nós temos um canal aqui na igreja. Quem é desse canal Confessando a Palavra? Meus amados, eu te aconselho a entrar neste canal. E você que ainda não está nesse canal, sabe, de manhã eu pego e confesso. E eu começo pela manhã e eu fico o tempo todo confessando. Depois que você descobre que confissão não é algo da carne, sim do Espírito. Porque no começo a sua boca não quer abrir, não, é só a minha. No começo a gente não quer falar, não. Não é verdade? No começo. Mas confessar torna-se um hábito. E nós temos que criar bons hábitos. Bons hábitos. Por quê? Porque em Provérbios fala, só dando uma recapitulada no que eu falei pela manhã. Quem não esteve aqui pela manhã, nós entendemos que a doença entrou no mundo por causa do pecado de Adão. E quando Adão desobedeceu a Deus, toda a autoridade que foi dada para ele, ele entregou a Satanás. Mas tem uma boa notícia. Quando nós aceitamos Jesus, quando o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, toda a autoridade nos foi dada. O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. E é tão bacana que até para nós entrarmos no reino, como está em Romanos 10, 9, nós temos que crer com o coração e confessar com a boca.
Muitas vezes eu já cheguei para pessoas e falei assim: você já aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? E a pessoa, sim, eu já tenho Jesus no meu coração. E eu pergunto para ela como é que foi. Não, eu estava sozinho e decidi aceitar. E eu mostro para ela: o Evangelho é uma grande confissão. Você entra no reino confessando e ali você vai aprendendo que fé é assim: você fala e vê, fala e se manifesta aquilo que você vê. E a palavra de Deus em Provérbios 18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando eu for ministrar aqui, eu vou ministrar na versão ARA. Eu gosto muito dessa versão, da ARA. E eu vou ministrar nessa versão, ok? Mas antes de nós ministrarmos, existe uma confissão do livro de Charles Capps, que eu te aconselho ao sair, comprar esses 3 livros. Na compra de 3, está com 10% de desconto, para você mudar a sua vida na confissão e mudar a vida das pessoas. Principalmente que num desses livros tem confissões para a cura. E quando você for ministrar cura na vida das pessoas, deixe este livro, para que elas possam, sabe, queridos, para que elas possam tomar posse, porque depois que nós somos curados, sabe, você tem que se manter firme. Vocês estão ouvindo algum barulhinho do microfone? Vocês têm que se manter firme naquilo em que foi lhe dado. Uma vez curado, se mantenha firme. Jesus me curou, porque a fé é assim, a fé fala e depois você vê. Nós cremos, por isso é que falamos. Sabe, há 9 meses eu lutei não vou dizer lutei, vou tirar essa palavra da minha boca. Há 9 meses, no ano retrasado, veio um diagnóstico para mim de câncer. Mas eu orei uma vez. Eu falei: Pai, e eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, e eu criei na palavra. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. E ao longo desses 9 meses, teve dor? Teve, muita dor. Eu quero agradecer a você, meu marido, que nesse tempo todo você esteve comigo, cuidando dos nossos filhos, cuidando até de mim, passando a nossa roupa. Tudo bem que não era do meu jeito. Estava tão bonito, né, meu bem? Eu ia até chorar com essa declaração. Poxa, eu ia até chorar, pegar até o lenço. Mas foi do seu jeito, né? É isso que é legal de ser casado. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. O nosso marido é uma pessoa que foi criada em outra família e a gente une o jeito de cada um. Mas eu quero te agradecer, porque você sempre cuida dos nossos filhos, cuida de mim, sempre quando a gente precisa. Sabe, essa senhora que esteve aqui, eu fui na casa dela orar por ela, quando o Vandinha me chamou. E antes de eu orar por alguém, Deus me deu uma palavra para dar para ela. Claro que foi uma palavra de cura. Mas Nilvan foi comigo e ela conhece Nilvan desde novinho. E sabe o que eu entendi? Até mesmo para a gente estar num ambiente de cura, a gente precisa de paz. A gente precisa de paz para nesse processo onde declaramos a nossa cura. E quando uma oração que a gente faz, Cristo me curou, mantenha-se. Obrigado, Senhor, porque eu fui curado. E muitas vezes eu com dor, porque quando o câncer foi nos ossos, ele abriu minha bacia. E eu nem andava direito. E às vezes eu queria os reteté, pôr não ver o mancando, que eu deitava de olho meu, me ajeitar, tá tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. E eu ia, sabe, obrigada, Senhor, e sabe, Deus falou para mim: você é profeta ou você é osso? Eu sou profeta. Então declare, ossos, se liguem, ossos, vocês não vão se dissolver, ossos. E eu começava a declarar aos meus ossos: fortaleçam-se. E os meus ossos sendo fortalecidos pela palavra. E onde o médico, ele falava para mim o seguinte: Sandra, os teus ossos estão dissolvendo por causa do medicamento. E nós vamos dar um remédio para o câncer comer os seus ossos. Eu falei de manhã: se o câncer comer meus ossos, é ele que vai morrer. Câncer, você vai ter que sair do meu corpo, porque é ilegal você no meu corpo. E sabe, o médico chegou para mim: Sandra, eu não posso fazer uma cirurgia na sua coluna, eu não posso fazer uma cirurgia na sua bacia, porque se eu fizer, você morre.
E foi aonde Deus falou: ei, o poder da vida e da morte está na tua língua. Comece a confessar a palavra. Comece a confessar a palavra. E eu tenho, sabe, no meu espelho, uma página só de confissões de Charles Capps. E quando eu estava estudando sobre Cristo, aquele que cura, eu encontrei algo na neurociência que eu falei: eita, neurociência, você se rendeu. A fé está aí. E lá fala assim: eu quero que vocês, esse é uma confissão extraída do livro de Charles Capps, eu quero que vocês declarem junto comigo: meu sistema imunológico funciona perfeitamente da maneira que Deus o criou para funcionar. Ele é totalmente desenvolvido e equilibrado. A sabedoria é transmitida ao meu sistema imunológico para rejeitar o que é mal e aceitar tudo que é bom. A fé fala, queridos. E neurocientistas se reuniram e pegaram um grupo de pessoas para estudar e declarar a palavra de Deus. E eles chegaram a uma conclusão. Quando você declara a palavra, a sua voz tem o potencial de religar o seu cérebro. Neurocientistas provaram que quando o seu cérebro ouve a sua voz, ele cria um novo atalho para o pensamento percorrer o cérebro. Algo a respeito da nossa voz, dá uma resposta química que acontece apenas quando nós nos ouvimos falar. E quando essa resposta acontece, os neurônios carregam os pensamentos e se conectam ao cérebro, formando caminhos de pensamentos. Quanto mais você fala algo, quanto mais você pensa neste algo, e quanto mais seus pensamentos percorrem o caminho, o processo de pensamento fica fácil. Essa é a ideia básica do desenvolvimento do hábito de pensar e falar o que é correto. E esses cientistas perceberam que esses pacientes, eles já não eram mais o mesmo ao longo daquele momento em que eles declaravam a palavra. Amém? Então há um poder poderoso quando você declara a palavra de Deus, quando você confessa o que Deus diz a teu respeito. É por isso que não podemos nos calar. É por isso que nós temos que nos encher a tal ponto da palavra de Deus, que da sua boca só saia confissão. Da sua boca só saia o que Deus diz a teu respeito. Esse é o poder. Sabe, existe uma neurocientista que eu anotei o nome dela aqui. O nome dela é Rosana Alves. E ela fala muito do poder da oração. Ela fala muito de nós declararmos. E isso já está na palavra de Deus. Sabe, não sei se... Claro que vocês lembram da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falava com ela mesma: se somente eu tocar nas suas vestes. A fé gerou nela quando ela ouviu falar que Jesus curava. Porque aquela mulher já estava cansada, porque há 12 anos, pensa comigo, quem é que sobrevive a 12 anos com hemorragia? Aquela mulher ficou 12 anos sendo atormentada, porque eu creio, vou agora parafrasear, que aquela mulher ouvia Satanás falando: ih, imunda, cadê tua família? Tu tinha dinheiro porque você gastou tudo que tinha com o médico, mas você está aí, ó. Você está aí, imunda, isolada, e ainda a lei diz que se tu for para a multidão, a lei pode te matar, te apedrejar. Mas quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, a fé veio nela. E como a fé fala, ela começou a falar. Ela começou a falar: se eu somente crer, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. O que aconteceu, gente? Aquela mulher foi curada. E ela foi curada do jeito que ela falou que seria curada. Ela foi curada tocando nas vestes de Jesus.
Não é verdade, queridos? A neurociência se rendeu. Ela se rende o que a Bíblia fala. Amém, queridos? A neurociência se rende. Então, nós também temos esse algo poderoso que nós podemos. Eu vou ter que ir um pouquinho assim, vocês não, né? Não tá, tô sem lente, hein? Mas tô vendo tudo. A neurociência fala o seguinte, que a fé que a palavra de Deus, ela tem poder, ok? E em Salmos 103, 2, me lembra muito quando Neidinha, eu estava passando por aquele processo de cura e de dores. Neide me deu um livro que falava sobre louvor de Kenneth Hagin. E toda vez quando Neide pergunta para mim, Sandrinha, e aí? E ela mandava eu bem dizer ao Senhor, lembra, Neide? Neide sempre falava para mim, querida, ela sempre manda um louvor. E nós precisamos lembrar a nossa alma. Ei, alma! Bendiga o Senhor, como está em Salmo 103. Bendiga o Senhor, e tudo que há em você, bendiga o seu santo nome. Sabe, queridos, muitas vezes estamos passando por circunstâncias, não é hora de falarmos, ai que dor, a fé não nega os fatos, mas é hora de você se lembrar o Deus bom que você tem como Pai. É hora de você colocar a sua alma sujeita à palavra de Deus. Oh, minha alma, bendiga o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque Deus é bom, queridos. E no Salmo 103, 2, o que ele fala? Ei, alma, não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça da bondade de Deus. Não se esqueça, alma, porque o espírito, querido, está salvo, mas a alma, ela é sentimental demais. Oh, alma, não estou falando para você que sentimentos são coisas ruins, não, porque quem te deu sentimentos foi Deus. Mas nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. Sabe, queridos, e teve um momento, na minha casa onde eu estava orando, e eu amo este louvor. Pela bondade de Deus, eu não vou cantar, porque eu fui destituída do louvor. Fran, nem eu e você, hein? Sai do louvor e permanece nos ministros, que eu estou sabendo da tua fama. E esse louvor fala que a bondade de Deus e a misericórdia me seguirão até o fim. E ela diz assim, te amo, Deus, tua bondade nunca falha. Todos os dias, eu, Sandra Mara, estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Tua bondade me seguirá e me acompanhará todos os dias da minha vida. Todos os dias. E eu lembro que nesse dia eu fui diagnosticada com barriga d'água. Falei, capeta buchuda é tu, não sou eu não. Não me venda um bucho não, que é rejeito. Imagina, mulher buchuda. É ruim. Aqui, ó, a barriga d'água. Rapaz, é ruim. Eu falei, quando o médico falou, Sandra, deu ascite. Eu, é bolsite? Não, ele é ascite. Eu, o que é ascite, doutor? Barriga d'água. É ruim, hein? Barriga d'água. Ele até riu. E ele explicando para mim que barriga d'água era uma água que dava nos órgãos que fazia a barriga estufar. Rapaz, eu botei esse louvor. E eu estava com muita falta de ar. E eu comecei a cantar com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Está no Salmo 103. E se então está lá é para eu dizer. E eu fui fazer exame. O médico, meu Deus, cadê a barriga d'água? Eu falei, eu devolvo ela para o inferno. Eu falo assim com o meu médico, ele é crente, a gente tem a nossa linguagem, eu falo assim com ele mesmo. Eu não vou para consultório médico, sabe por que eu vou para consultório médico? Porque quando uma pessoa tem câncer, ela faz um tratamento de acompanhamento. E o Senhor já me mostrou aquele homem aqui nessa igreja. O Senhor já me mostrou ele aqui, congregando o Verbo da Vida Ceilândia. E eu falo, obrigado, Pai, porque o doutor Marcos é um membro, ele não vai ser não, ele já é um membro do Verbo da Vida. Eu vejo aquele homem como um grande ministro de cura.
Sabe, eu falo para ele: doutor Marcos, tu tem uma mãe do reteté, que ela é da Assembleia de Deus, ela é irmã do Cocó, ela ora por você. E ele ora mesmo, Sandra. E eu já falei para ele: eu vejo o senhor lá na minha igreja. Ele: amém. Então tu concordou, porque amém assim seja. Amém assim seja. E eu creio que eu vou ver ele aqui, porque eu tenho chamado à existência ministros de cura, evangelistas cheios da autoridade do poder de Deus. Eu creio que eu vou para essas nações pregar a Cristo, aquele que cura. E bem como a palavra de Deus diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Eu creio, porque essa senhora, quando veio aqui, ela que estava aqui antes do culto começar, ela estava na cama dela debilitada. E nós fomos lá e lançamos uma palavra, e essa mulher hoje está aqui. E ela vai continuar aqui, dizendo: Cristo me curou, Cristo me curou, Cristo me curou. Pelas pisaduras de Jesus Cristo já foi curada. Pelas pisaduras de Jesus já foi curada. Pelas pisaduras de Jesus já foi curada. Cristo enviou a sua palavra e me curou. E me curou, e me livrou daquilo que era mortal. Satanás! Satanás! Você perdeu! Você perdeu! Você perdeu! Você perdeu! A lei do Espírito de vida opera em mim. E é ilegal qualquer tipo de doença que você se levanta contra mim. Sabe, minha amada irmã, eu quero que você, a partir de hoje, cadê você? Levanta. Eu quero que você, a partir de hoje, nunca mais fala que Cristo vai te curar. Sabe por quê? Em Isaías 53:4 fala que pelas pisaduras de Jesus você foi curada. Ei, cura não é uma promessa para você. Cura é herança para os filhos. Cura é herança para os filhos. E a partir de hoje, você vai levantar com autoridade no nome de Jesus e vai dizer: ei, sintomas, ouve bem. Cristo me curou. Ele levou também todas as dores. Diga ao seu pâncreas: ei, pâncreas, produza insulina agora. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida. Teu pâncreas produzindo insulina agora. Em nome de Jesus. O teu corpo produzindo células normais. Células sendo produzida com equilíbrio. Célula não vai mais produzir no seu corpo acelerada. Não vai. Em nome de Jesus. Acaba hoje. É hoje. Ei, Satanás, me ouve. No nome de Jesus, eu te dou uma ordem, Satanás. Solta esse corpo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, com a enfermidade, você não tem que falar assim com enfermidade, não. Ei, enfermidade, por favor, você dá licença que este corpo pertence a Jesus? Não! Enfermidade você faz igual Jesus, expulsa. Você expulsa. Com enfermidade você não bate papo com enfermidade. Você lança uma palavra: sai! Em nome de Jesus. Era assim que Jesus fazia. Olha só, eu quero que vocês leiam comigo Atos 10:38. Deus é tão lindo que eu comecei a gravar as palavras de um dia para cá. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos e
porque Deus era com ele. Ei, queridos, Deus era com ele. Ele foi ungido. Ele foi ungido. Existiu uma unção sobre Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. E sabe o que eu acho maravilhoso? Quando Jesus morreu, ele carregou no corpo dele todo o câncer que podia matar a mim, aquela mulher, toda a enfermidade ele carregou no corpo dele. Sabe, ele tirou daquilo que podia nos matar e falou: eu carrego no meu corpo. Eu carrego no meu corpo, como está em Isaías 53:4. Em Isaías 53:1 fala assim: quem creu? Diga: eu creio. E aquele que crê, ele revela o braço forte dele. Ele revela o braço forte dele, igreja. Nós não podemos, olhar para a doença e se conformar. Se Cristo resolveu o caso da doença. Sandra, você não sabe os casos de câncer. Não, você que não sabe que o meu Deus cura câncer. Não, eu não quero te ouvir, não. Eu não quero saber o que a mídia está falando. Porque Satanás, ele está nesse sistema do mundo. E ele, para provocar publicidade, ele promove o caos. Sabe, queridos, eu vou dar uma saída e voltada. Agora, a onda que o Covid está voltando, isso é só para abafar a política. Não caia nessa mentira do diabo não, tá? Agora volta. Ele gosta de promover o caos. Mas eu faço que nem Jesus fez com a tempestade. Ei, tempestade, cala-te! Cala-te! Onda do mar, acalma. Sabe, queridos, quando alguém falar para você: você viu quantas pessoas estão morrendo de câncer? Você viu o que está no Salmo 91? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Ei! E o que o Salmo 91 começa? Eu que vou dizer ao Senhor. Não é Ele que vai dizer a mim. Eu direi ao Senhor. Ei, querido, você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que te guarda. Sabe, tem uma pessoa que fala assim: tu não ouve mais notícia? Não, eu ouço. E como eu ouço? Eu ouço o tempo todo. Marcos 11:23, Salmo 91. Essa notícia que eu ouço. Essa notícia que eu ouço. Porque meu coração é uma terra tão fértil que tudo que cai aqui pode brotar. Então eu que tenho que ter cuidado naquilo que eu estou ouvindo. Eu que tenho que guardar o meu coração. Porque o Senhor fala assim: guarda no mais íntimo do teu coração a minha palavra. Ei, ouve atenta. Inclina os teus ouvidos para ouvir o que eu estou falando com você, igreja. Se Deus falou isso para você, porque vai ter coisas que vai te distrair. Paulo fala que no mundo há muitas vozes. E quando a gente ouve com atenção, é inclinar os nossos ouvidos e não deixar que nada nos atrapalhe. Sabe, ouvir, inclinar os nossos ouvidos a ouvir o que Deus tem pra gente. Não, sério, não é ouvir com o zap ligado. Porque às vezes você está ali: meu Deus do céu, tudo que é em mim bendiga ao Senhor. Meu Pai, eu tenho que me lembrar dos feitos. O celular, para e manda mensagem, hein? Tá. Aí, mas o que eu estava lendo mesmo? Isso não é ler com atenção. Sabe, porque se Deus falou para a gente inclinar os nossos ouvidos e ficarmos atentos no que Ele está falando, como está em Êxodo, Ele vai falar assim: eu, Senhor, enviei a minha palavra e te curei. Sabe, existem ruídos no mundo que vai tentar falar assim: não é bem assim. Você está ouvindo as estatísticas, você está vendo e ouvindo o que o laudo do médico está falando, e Deus não fala: quando tu ires no médico, fecha a porta do consultório, senta e inclina os teus ouvidos no que ele vai falar. Ele não fala isso. Ele fala: olha, quando você tiver que falar comigo, vai para o teu secreto, não deixa que ninguém atrapalhe o que a gente está falando. Ninguém.
Os meus filhos sabem, eu já falei isso. Olha, depois que eu ganhei uma mesa que cabe no meu quarto, eu estou me sentindo a quarta pessoa da Trindade. Mentira, gente, brincadeira. Mas meus filhos sabem que quando eu vou para o meu quarto, meu irmão, ele chega e entra de mansinho: mãe, a senhora pode fazer uma comidinha? Eu posso, meu filho, posso. Sabe, porque a gente tem que ter prazer de estar na presença do Senhor. Porque o mundo está aí dizendo realmente que o câncer mata. E nesse processo de cura, que a gente está confessando a palavra, vem dores, querido. Eu não posso dizer para você, seria muito leviano da minha parte, se eu falasse assim: olha, gente, eu orei, no dia seguinte, nem meus cabelos cachearam. Não, eu me mantive firme com dor. Eu me mantive firme na confissão. Sabe, meu marido sabe que existe um saco de medicamento lá. Eu olhava para o medicamento. Não estou falando que medicamento não é de Deus, não, pelo amor de Deus. Sabe, a fé é pessoal. Eu não posso querer impor a minha fé em Joãozinho. Deus não fez isso comigo. Sabe, querido, e Ele não vai fazer com você. Sabe? E eu tenho aprendido a esticar a minha fé. Como, Sandra, que a fé aumenta ouvindo a palavra? E quantas vezes eu com dor, eu falava: ei, remédio, deixa eu te falar. Na Bíblia, eu falo com remédio. Falo mesmo, falo. Na Bíblia diz que o Senhor levou até minhas dores. Então eu não vou ter dor. Ei, dor, você não é de Deus. Bata de retirada. Sabe quantas vezes eu orei assim? E a dor estava lá. Mas depois, ao longo do dia, eu fui fazer as coisas, eu lembrei: ué, a dor foi embora e eu não vi. Porque nós precisamos permanecer naquilo que Cristo falou ao nosso respeito, naquilo que Cristo conquistou na cruz para nós. Sabe, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Cristo. Mas quando Cristo veio ressurreto ao mundo, Ele não veio num corpo que já tinha enfermidade. Ele não veio num corpo que era suscetível à doença. Não, naquela morte Ele venceu a doença. Naquela morte Ele venceu o pecado. Naquela morte Ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe, queridos? E nós, a igreja do Senhor, para Cristo atuar aqui na terra, Ele precisa de um corpo. Não, Sandra, é verdade, eu vi que Ele nasceu de Maria, eu vi, está escrito mesmo, e está, queridos. Mas quando Ele se ascendeu aos céus, quando Ele foi para o céu, o corpo de Cristo continuou aqui na terra. E quando eu falei pela manhã, eu falo agora também: olha para o lado. Olha aí para o lado. Sabe, você é o corpo de Cristo aqui na terra. Fale isso para o seu irmão. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. Você é o corpo de Cristo. O poder da ressurreição habita em você. Vocês lembram? Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, quem ressuscitou Jesus Cristo? O Espírito Santo. E a Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está em mim e está em você. E nós temos o poder da ressurreição habitando em nós. Então aquilo que for morte, se tocar no nosso corpo, a ressurreição já venceu a morte. Não vai poder crescer, não vai poder evoluir. E é com a confissão da tua palavra, porque o Evangelho de Cristo é uma grande confissão, como está escrito em Hebreus. Sabe, queridos, confessando. Eu lembro quando o pai de Neide estava no hospital, e Neide me contando que este homem confessava dia e noite a palavra de Deus. E hoje esse homem está aqui completamente curado, completamente lúcido. E eu acredito que muitos podem ter olhado para ele: esse senhorzinho está doidinho, pirou. Sério, sabe por quê, queridos? Porque o mundo aí afora ainda não conhece o poder de Deus, eles não conhecem, então eles vão achar que nós somos loucos. Eles vão achar tudo que a gente é doido. Como é que esse senhorzinho fica declarando dia inteiro? Meu Deus, daqui. Eu acredito que muitos enfermeiros olharam: daqui vai para o HPAP. Não, mal eles sabiam que a confiança dele estava no Senhor, que criou céus e terra.
Sabe, no reino do Espírito, a moeda é fé. E quando você está passando, é a fé, pastor. Sabe por quê? Nós somos um banco. E a gente tem que fazer um grande depósito. Você se deposita, se enche da moeda da fé. Como? Confessando, falando, declarando: obrigado, Pai, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou a tua palavra e me curou. Obrigado, Pai, porque a lei do Espírito de vida opera em meu corpo. Ei, doença, você é ilegal no meu corpo. Eu não tenho problema de memória porque eu tenho a mente de Cristo. E você vai depositando, e você vai depositando. Vai ter uma hora que você vai precisar sacar. Aleluias! Aleluias! E ele soube sacar do seu bom depósito, queridos. Ele soube sacar do seu bom depósito. E ele está aqui hoje. Acabou de falar aleluias aí. Completamente curado. Completamente curado. Já fez música para o Senhor. Por quê? Porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu crer que Cristo é aquele que cura. E sabe que em Isaías 53, 4, o profeta messiânico, mais de 600 anos antes de Jesus vir à terra, ele profetizou que Jesus estaria aqui na terra. Meu marido, segure aqui para mim, por favor, meu bem. Ele profetizou que Jesus estaria aqui na terra. E essa profecia aconteceu. Eu vou procurar ela bem aqui. Eu quero dizer algo para vocês. Quando os discípulos andaram com Jesus, o que acontece? Mateus, obrigado, meu amor. Mateus, ele viu que o Messias havia chegado. Em Mateus 8,16 fala assim, realmente, eu vou parafrasear. Ele chegou e quando ele chegou, a profecia se cumpriu. Eu vi Jesus curar os enfermos. Eu vi Jesus expelir os demônios. Eu vi se cumprir o que estava escrito na profecia de Isaías. E Pedro também viu. 1 Pedro 2,4 fala do testemunho de Pedro. E Pedro fala assim, realmente, eu vi, vou parafrasear também, Cristo carregar toda a enfermidade, todo o pecado, e pelas pisaduras de Jesus Cristo, tudo aquilo que o profeta Isaías profetizou, eu vi se cumprir aqui na terra. É por isso, queridos, que cura não é promessa, cura é herança para os filhos. E para haver uma herança, alguém teve que morrer, não é verdade? Porque se eu falo para você, tem uma herança aqui para você, a primeira coisa que você vai falar, herança, quem morreu? E cura foi algo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz, para mim e para você. E quando Jesus, ele foi aos céus, ele subiu para os céus, antes dele ir, ele chegou à mesa com os 11 e falou para os 11 que o Evangelho, nós temos o ID de Jesus. E aqueles discípulos não pararam, porque Jesus aqui na terra, ele curou o leproso, ele curou aquele menino que tinha um demônio que deixava ele mudo, ele expulsou aquele demônio. E nós podemos ver que doença é obra das trevas. Doença não é obra de Deus. Deus não criou a doença para me ensinar nem te ensinar. Pelo contrário, Ele criou a palavra dEle para nos ensinar e inclusive a lidar com as obras das trevas. Amém, queridos? E quando Jesus ascendeu aos céus, essa grande comitiva, os apóstolos, Pedro e João em Atos 3:1, fala que Pedro e João estavam passando pela porta formosa para ir para o templo orar, e todo dia colocava aquele coxo lá. Sabe que esse versículo, essa parte da Bíblia, ela fala muito comigo, porque é uma parte que eu ouvi dizendo assim:
E faço eu quando alguém precisava de dinheiro na igreja. Faço eu, porque Satanás ele é mestre em distorcer a palavra de Deus. Faço eu que nem Pedro e João. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou. Mas eu tinha uma raiva daquilo. Falei, e assim, antes de eu estar no verbo, porque o verbo da vida, eu aceitei Jesus há mais de 20 anos. Mas o verbo da vida me ensinou a conhecer a palavra de Deus, a cheirar a palavra, a ter contato com a palavra. Sabe, e esses dias eu dando aula para as crianças, me veio de novo esse versículo. E Jesus falou para mim, Sandra, presta atenção no que eu estou falando com você. Sabe por que eu chamo o Espírito Santo? O Espírito Santo não estou entendendo isso aqui não, me ensina. Eu converso com ele, eu peço mesmo. A Bíblia diz que ele é meu ajudador. A Bíblia diz que ele vai me ensinar. E o Espírito Santo falou, pensa, Pedro e João passando pela Porta Formosa. Era de costume daquele homem todos os dias ir pedir esmola. Mas sabe, Sandra, eu vou trazer para você o que Pedro falou para aquele homem. Ei, homem, eu vou parafrasear, viu, gente? Já acostumaram a você a pedir esmola, homem. E a esmola não pôde te curar. Você não experimentou o poder de Deus com esmola. Dinheiro eu tenho, mas eu não vou te dar. Porque o que você precisa para tirar você dessa condição não é o dinheiro, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então levanta, apruma esses pés e anda. Um comando de voz. Porque Pedro, ele estava tão consciente da vida de Deus e da unção que estava na vida dele, do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não é um nome, é a pessoa de Jesus Cristo. Sabe, quando você fala no nome de Jesus, você não está usando o nome de alguém, você está representando o próprio Cristo para alguém. Ei, é no nome de Jesus, levanta, coxa, e anda. Chega dessa vida miserável. E sabia que é assim que Deus faz com nós? A Bíblia fala que Ele se fez pobre para que nós possamos ser ricos. Sabe, queridos, eu não quero, muitos podem até falar assim, e eu oro para que a nossa igreja entre isso na cabeça da nossa igreja, o que é riqueza. Queridos, faz assim, ó. Você sabia que tem gente pagando muito caro pelo ar que você respira de graça? Queridos, a cama que você vai deitar hoje vai ser de graça, não vai? E tem gente tendo que pagar num leito de hospital, numa UTI, 70 mil por noite para dormir. Eu sei o que é isso, queridos. Eu sei. Tem uma amiga minha que passou por isso. E ela foi para um hospital particular, porque no público falaram que ela estava tendo uma crise de pânico e ela estava tendo um infarto. E a filha dela falou, eu conheço a minha mãe. Ei, eu conheço a minha mãe. Olha o testemunho que ela estava dando para a filha dela dentro de casa. Minha mãe não tem crise de pânico não. E ela foi para um hospital particular. E ali ela precisou de uma UTI, ela precisou fazer um catétero. Sabe, queridos, e cada noite na UTI, 70 mil reais. E no final das contas, enquanto ela estava no hospital, 480 mil reais. Você está vendo o quanto você é rico? Você já agradeceu hoje a Deus pelo ar que você respira, pelos teus órgãos que funcionam perfeitamente. Você consegue perceber o quanto você é rico. Sabe, Deus te tirou dessa condição de miséria, porque a doença, ela aprisiona a pessoa. A doença deixa a pessoa num cativeiro. Sabe o que é cativeiro? Ela presa. Ela não pode fazer nada. É o bem que eu queria. Ela não tem nem o direito de desfrutar da vida de Deus com a pessoa. Ela não tem nem direito de desfrutar o relacionamento familiar. Lembra dos leprosos? Lembra daquela mulher? Isolados. Lembra do Covid? Isolados. E sabe, nós temos que ser mais espertos do que o diabo. Quando eu estava no hospital, internada, que eu fiquei 14 dias lá, e eu falei, Satanás, agora eu descobri as tuas obras, e eu nasci para desfazer as tuas obras. Não tinha um dia que eu ficava deitada naquele leito. Aí o médico, sabe onde eu ia para os quartos, orar. Eu ia para os quartos, aí os médicos, eu só via uma enfermeira, ei moça, tu que é a Sandra Marassou, o médico quer falar com você. Ai meu Deus, lá vai eu, fala doutor.
E ele, meu Deus do céu, a gente vai repetir os exames. Eu, tá, doutor, vai repetir. Mas sabe por quê? Ele ainda pegava assim, porque este exame diz que você tem câncer da bacia até os ossos da cabeça. E tu tá aí fazendo o quê, saracuteando na sala dos outros? Falei, doutor, deixa eu te falar, eu tô orando. O povo fica tudo com medo de Covid, eu tô orando. Sabe, e ele falava assim para mim, pelo amor de Deus, falando em Covid, fica dentro do seu quarto. Porque a última coisa que você pode pegar é Covid. E eu falava para os médicos mesmo, filho. Ei, doutor, eu quero orar pelas pessoas aqui, doutor. E tá bom, e os médicos estavam tudo me paparicando que eles achavam que eu ia morrer. Sabe, tipo assim, o último pedido da moribunda. Eu aproveitei daquela situação, menina, aproveitei. Ai, doutor, eu posso ir? Posso. E era 11 horas da noite indo fazer exame, e era de noite fazer exame, vinha e voltava, eu nas cadeiras de roda. E o povo, tu é crente, não é só assim, porque tu não é não? Eu falava mesmo, falava, teve gente ali que aceitou Jesus, teve gente ali que foi curado, sabe, um belo dia, queridos, eu vejo as enfermeiras, meu marido estava lá, tudo escondido, porque as enfermeiras eram assim, você está no andar, não vá para outro, por causa do Covid. E eu vejo as enfermeiras tudo da pediatria, porque a gente sabe quando elas são da pediatria, que o uniforme dela é meio marrom, meio coral, e as enfermeiras tudo lá, Dona Sandra, o que foi? Bora cantar, bora cantar, celebrar, porque se pega a gente aqui, o negócio fica feio, não pô. E eu fiquei completamente feliz, porque ali, nós nos rendemos em bem dizer ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, sabe, e até no último momento, quando eu saí daquele hospital, 14 dias internados, meu marido presenciou isso. Eu vi um senhorzinho no quarto e eu falei, não posso sair daqui sem orar por aquele homem. Sabe, queridos, um dia o meu pastor falou para mim assim, Sandra, eu vejo você se movendo em cura, você e seu marido. E eu peguei aquilo para mim de uma forma eu me agarrei àquela palavra, porque a Bíblia fala, crê no profeta e você vai prosperar. E eu me agarrei àquilo e eu nunca me esqueço do que ele falou para mim. Você vai se mover em compaixão. Sabe, queridos, compaixão é você se colocar no lugar dos outros. E hoje eu não posso ver um enfermo que não dá para olhar para um enfermo e falar, se Deus quiser um dia você vai ser curado, fica aí na sua. Não dá, porque não é se Deus quiser, Ele quer. Ele quer que nós, Igreja Verbo da Vida Ceilândia, que a gente se mova em cura, que a gente se mova, sabe, no poder da ressurreição, que a gente se mova na unção, assim como Ele ungiu Jesus Cristo, sabe, com o Espírito Santo e poder. Ele nos ungiu também. Ele nos ungiu. E a Bíblia fala, amém. E a Bíblia fala que os discípulos, que os apóstolos, sabe, eles iam pela cidade curando, era tantos os enfermos, que eles curavam, que tinha uns que colocavam até perto assim, para que quando a sombra de Pedro passasse, eles fossem curados, sabe, e hoje, será que estamos aqui para admirar o que os apóstolos fizeram? Será que estamos aqui para olhar para a palavra de Deus e admirar o quanto Jesus curou? E os apóstolos dele, Filipe, indo para Samaria, ele curou, ele falava a palavra de salvação, ele falava de Jesus, e ali, muitos que tinham problemas em andar, muitos que tinham problemas em não poder andar, eram curados pelo poder da palavra que Filipe ministrava em nome de Jesus, o evangelista Filipe. E eu admiro sim essa palavra, mas eu admiro a tal ponto de querer ser o que Jesus me criou para ser. Sabe, eu admiro a tal ponto de ouvir Jesus falando comigo, ide Sandra, vá Sandra. Sabe, se você tiver alguma dúvida do teu chamado, vai para a palavra de Deus, onde Jesus fala, ide. Sabe, antes dele partir para o céu, ele reuniu os 11, ide por todo o mundo, vai pregar o evangelho, vai declarar o meu poder, vai impor as mãos sobre as pessoas, e elas vão ser curadas, não no seu poder, mas no meu nome, e na unção que está sobre você, é no nome de Jesus que elas vão ser curadas. Não tenha medo, não é você.
A você só basta crer. A você só basta se encher da minha palavra e crer naquilo que eu fiz aqui na terra, naquilo que eu fiz através dos apóstolos, naquilo que eu vou fazer através da sua vida. Se você não sabe seu chamado, você acabou de saber. Sabe, nessa convivência com Cristo, nesse crescimento, nesse se encher da palavra de Deus, você vai ficando cada vez mais claro. Sabe, queridos, quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais a bondade de Deus, mais você recebe. Mais você recebe. Agora, se tu não sabe se Deus quer curar, se Deus não quer curar, Deus não trabalha na dúvida. E eu quero que você saia daqui. Sabe, que você saia daqui. Ei, Cristo me curou. É ilegal todo tipo de enfermidade no meu corpo. E eu quero, porque enquanto eu orava por esta igreja, ei, queridos, eu vejo vocês um gigante da fé. Um gigante da fé. Como eu vejo, eu oro. Não estou aqui para aparecer não, mas eu oro por vocês. Eu oro. Sabe por quê? Porque família é assim. Família não cuida só do seu próprio umbigo. Família apacenta. Família acolhe. E eu oro. Eu oro para que a Alessandra seja bem sucedida em tudo na vida dela. Eu oro em nome de Jesus para que o meu pastor e Neide, sabe, eles não venham ficar só nessa casa, venham ter mais uma casa aqui perto de nós. Eu oro trazendo toda a provisão para aquilo que ele tem pedido em oração para essa igreja crescer. Para crescer, por que a igreja tem que crescer? Porque existe uma multidão vindo para cá, queridos. A igreja crescendo é vidas. É vidas. Igreja crescendo não é tijolo somente um em cima do outro. A igreja crescendo é vidas. Então vamos nos manter firmes, orando um pelos outros, crendo, sabe, no crescimento cada vez mais e mais do pastor Cristóvão, da esposa dele. Sabe, em nome de Jesus eu vou ver este casal correndo as nações. Eu vou ver este casal, esse pastor tão cheio do amor. Quando eu olho para o pastor Cristóvão, eu vejo o amor de Deus na vida dele. Sabe que ovelha também conversa, mas só que ovelha não fofoca. Ovelha conversa, né? Não, igreja. E a gente fala, gente, pastor Cristóvão é o pastor do amor, né? Oh, gente, a Josiane é aquela toda, a gente ri lá no casamento do Antônio, quer dizer, do Gustavo e da Natália, a Josiane lá, e a gente manda a Josiane sentar, e o jeito assim tão alegre, sabe, que Josiane é com a gente, sabe, Josiane? Eu digo para você, querida, eu vejo em nome de Jesus, mulheres, você ministrando para mulheres. Sandra, isso é loucura. Amém, o poder de Deus é loucura mesmo. Eu vejo você ministrando para mulheres, ensinando mulheres a servir em amor. Em nome de Jesus eu vejo, sabe, eu vejo o Rico um grande pastor. Como eu amo aquela criança, como eu amo dar aula para o Rico. Sabe, eu chego para o Rico, olha, eu te amo demais. Porque eu vejo a ternura daquele menino, eu vejo que eles têm pais, que ensinam aquele menino no caminho. Eu falo do Rico porque é o meu aluno lá em cima. Lá em cima não é no céu não, é no segundo andar, tá a igreja. Então assim, eu vejo aquele menino, eu vejo. O que é isso? É porque os pais deles estão ensinando o Rico no caminho. Além deles falarem, eles estão sendo exemplo. Eu vejo sim, queridos, sabe, Socorro. Eu vejo Socorro dando aula no Rema. Eu até no aniversário dela, eu dei uma Bíblia cronológica para ela. Sabe, eu dei uma Bíblia profetizando, porque quando eu fui dar um presente para ela, eu falei assim, o que eu dou para Socorro? E ele pediu que eu te desse uma Bíblia, porque eu já vejo você sendo preparada para dar aula no Rema, Socorro. Eu vejo você dando aula de prosperidade. Eu vejo você ensinando às pessoas o que é a verdadeira prosperidade. Em nome de Jesus, eu vejo o meu marido. Sabe, eu vejo o meu marido, uma vez eu tive uma visão com o meu marido, eu me agarrar ao que Deus me mostrou. Eu vi o meu marido, um grande mestre, sabe, ensinando para as pessoas, sabe, eu vejo o meu marido fluindo no dom de mestre. Eu glorifico a Deus, eu vejo pessoas aqui, o Fran, outro pastor do amor, sabe, eu vejo o Pai Val, um profeta, e Deus está trabalhando tudo isso em nós. Ele vem trabalhando e nos ensinando através da palavra. Amém, queridos?